Oi, gente! Chegando aqui para fazer, agora todas as sextas, a gente vai fazer a semana da transição. Então, vamos destacar as pautas que foram destaques nesse governo de transição, né, a caminho da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente já vai começando a mostrar esse restinho do discurso dele que a gente postou hoje na nossa coluna Bastidor. Hoje não, ontem, na nossa coluna. A atividade está de volta. Esse povo vai ser ouvido. Esse povo vai ter o direito de dar palpite naquilo que nós temos que fazer. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado. A Caixa Econômica voltar a investimento. Banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Porque muita gente e que foi no nosso governo que nós criamos o Simples. E que foi no nosso governo que a gente fez o financiamento da securitização da dívida dos agricultores brasileiros, 89 bilhões de reais na medida provisória 452 de 2008. Então, quando as pessoas falam, mas os ruralistas estão com bronca, eu quero conversar para saber por que a bronca. Por que a bronca? Porque no nosso tempo, um empreendedor do agronegócio comprava um trator por 2 ou 3% de juros ao ano. Qual é a... Quero dizer para vocês que nós não vamos facilitar a compra de armas, mas sim a compra de livro nesse país. Lula sem Lula, né, minha gente? Mais uma vez. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. E é com essa fala do presidente eleito, mais uma vez, mostrando a que veio, que a gente inicia esse vídeo sobre a semana do governo de transição. E a gente já vai partindo para a primeira notícia, que foi o portal do Partido dos Trabalhadores, que tem todo o resumo, né? E o Lula iniciou a semana chegando em Brasília, o judiciário e o legislativo. Então, pronto, aqui, ó, essa é a informação, deixa eu colocar aqui para ler. Lula se reúne, foi assim, isso foi logo no iniciozinho da semana, ele começou logo com essa pauta aí, esse compromisso. Se reúne com o Congresso e o STF. O Brasil vai voltar à normalidade. Então, ele reunido com todos os chefes desses poderes, né? A presidente Rosa Weber, essa foto aí, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles têm o presidente do TSE, Moraes, teve com o Arthur Lira e teve com o presidente do Congresso, do Senado. E teve um diálogo que ele... Então, essa é a proposta do governo, do terceiro governo Lula, de avançar nas pautas sociais, de promover novamente o desenvolvimento do país
de fazer com que o país volte a ser olhado de forma que todos queiram vir investir aqui no nosso país. Então, ele disse o seguinte: eu vim dizer às nossas instituições, o Brasil vai voltar à normalidade. Foi assim que Lula explicou a agenda que cumpriu ao lado do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, na quarta-feira, dia 9, em Brasília. Ele se reuniu com os presidentes da Câmara, dos deputados, do Senado e com os ministros do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, todos os ministros, só não estava o Luiz Roberto Barroso, que está em férias, né? E com os ministros do TSE, que tem à frente o ministro Alexandre de Moraes. E durante a campanha eleitoral, o presidente eleito assumiu esse compromisso de proteger os interesses do povo brasileiro com total respeito à democracia. Para isso, prometeu buscar sempre o diálogo e respeitar as instituições. Então, esse é um dos destaques da semana de Lula na transição, do governo de transição. Vou voltar aqui para destacar outra questão dos cortes, né? E a gente vai destacar algumas pessoas que estão dentro dessa transição, né? Já anunciadas da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Então, a gente vai colocar as lideranças do tema, que é a assistência social, né? PT tem essa prioridade, esse compromisso em promover durante a transição logo após realizada e confirmada o TSE, o Gabinete de Transição Governamental do futuro governo. Lula anunciou na terça a coordenação do grupo de trabalho de assistência social, que tem os nomes da senadora Simone Tebet, que apoiou, né, Lula no segundo turno, foi candidata a presidente, das ex-ministras Tereza Campelo e Márcia Lopes, e do deputado estadual pelo PT, André Quintão, de Minas Gerais. Candidato, acabei de falar, e teve um apoio muito forte, né? Este nome importante. Poderia estar melhor representado na área social com esse time que Lula escolheu para a transição. No trio formado pelos petistas, Tereza Campelo, Márcia Lopes e André. Então, tem Dilma foi ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2001 a 2016, onde coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões da pobreza extrema. Ela também coordenou o programa Brasil Família, Bolsa Família, aliás, a Política Social de Assistência Social e a Política Nacional de Segurança Alimentar. E Márcia Lopes, de assistente social graduada pela Universidade Federal de Londrina, no Paraná,
Foi secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome durante o governo Lula entre 2004 e 2008. Em 2010, no governo Dilma, ela foi nomeada como ministra da pasta, onde ficou até 2011. Em 2022, disputou pelo PT a prefeitura de Londrina. Em 2012, Paraná. André Cantão, sociólogo e assistente social, está no 5º mandato de deputado estadual pelo Minas, secretário municipal de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, entre 34 e 36. Na gestão de Patrícia Dias também foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social entre 2015 e 2016. Sua trajetória política é marcada pela construção na defesa de políticas públicas de direitos humanos e sociais, além de valorização da participação popular. O Gabinete de Transição Governamental vai contar com 31 grupos técnicos que terão a função de debater, reunir dados e apresentar propostas para o próximo governo do presidente da transição. Com o canal Tribuna Nordeste. O Alerta do Costa, que também está em um dos grupos, que é o grupo da para ler a questão da saúde, devia depois de Bolsonaro na saúde, né? Com o menor orçamento desde 2014, precisa de 22 Costa. Uma crise né? Também, né? Da prazo de saúde. Após o desviamento do imposto, desde somado à gestão desastrosa de Jair Bolsonaro na pandemia, o sistema único das oprimidas durante a crise sanitária, além de lidar com os desafios como a recuperação do Programa Nacional de Imunizações e o desabastecimento de medicamentos. Para isso, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, coordenador da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na área da saúde, defende uma recomposição da ordem de 22 bilhões de reais no orçamento do SUS. A equipe de transição iniciou os trabalhos na quinta-feira, né, ontem, né, para fazer um diagnóstico do estrago feito pelo governo Bolsonaro na área da saúde pública do país. E traçar metas para o retorno de programas fundamentais na área, como o serviço público no âmbito do SUS. Segundo Humberto, tivemos a oportunidade de discutir na elaboração do programa para a área da saúde na campanha de Lula, e os pontos mais emergenciais vão ser postos. O diagnóstico é que o orçamento do Ministério da Saúde, previsto para 2023, é o menor desde 2014.
despesas primárias cairão de 203,9 bi em 2021, no auge, né, para 126,4 bi no ano que vem, incluindo a correção inflacionária, resultado dos cortes promovidos por Bolsonaro, seja em programas como Farmácia Popular ou para o tratamento do câncer. A primeira preocupação é buscarmos a recomposição desse orçamento para a área, atestou Humberto, em entrevista à Rede Globo News. Dentro dessa negociação, para que haja uma composição orçamentária, nós fizemos uma demanda à equipe de transição para que tivéssemos um implemento da ordem de 22 bilhões para a área da saúde. Além do senador, na coordenação da equipe de transição, integram o núcleo, o deputado federal Alexandre Padilha, que já foi ministro também, os ex-ministros também Arthur Quioro e José Gomes Temporão. Os 4 comandaram a parte da saúde nas gestões petistas e acumulam larga experiência na área. Estamos vivenciando no âmbito do SUS uma crise de abastecimento de medicamentos, desde dipirona, remédio para a AIDS, algumas vacinas, inclusive da Covid, para algumas faixas etárias, além de insumos. A pandemia produziu uma demanda reprimida de consultas, exames, cirurgias que precisam ser superadas e que foi reduzido. Para isso, vamos desenvolver uma espécie de mutirão, a compra de serviços privados para tentar reduzir drasticamente essa demanda. Sobre a cobertura vacinal, Humberto disse que é outro ponto importante a ser enfrentado de imediato e a cobertura de vacina voltar ao normal. O Brasil ainda tem o melhor programa de imunização do mundo, porque é gratuito, atinge uma quantidade importante de vacinas. O senador alertou para que considere uma queda importante na cobertura, alertou para uma queda considerável na cobertura vacinal nos últimos anos. Nós corremos riscos de reemergência de doenças erradicadas. Queremos trabalhar para, em um pouco espaço de tempo, em um curto espaço de tempo, passarmos a recuperar toda essa cobertura, em especial para crianças, para algo em torno de 95%, que sempre foi a meta histórica de cobertura no país. Para terminar, a gente vai encerrar aqui. Semana da transição, né? Vamos tentar aqui no canal, nas nossas redes sociais e no nosso portal. Deixa eu voltar aqui para a primeira página, né? E a gente vai encerrar sobre a questão do orçamento, né, para manutenção. Passou demais aqui. Dos R$600 e do aumento real do salário mínimo, né? A gente vai ver em que está, que é a pauta número 0 da Lua. Tá? Essa da transição falando também, mostrando novamente no nosso país. Glaze é consenso no segundo Glaze, a PEC do Bolsa Família atenda a esse compromisso firmado
com o povo brasileiro durante a campanha e durante o período das eleições. Os 14 partidos que integram o Conselho Político, né, ela coordena, né, esse conselho, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, de transição, bateram o martelo nesta sexta-feira, hoje, sobre a urgência da PEC do Bolsa Família de R$600, parte do projeto de governo Lula, escolhido pelo povo brasileiro nas urnas. Com isso, as lideranças fecharam acordo sobre o caráter de excepcionalidade do Bolsa Família, ou seja, o de que tem o benefício, de que o benefício deve ser excluído de qualquer restrição fiscal ou orçamentária para o próximo ano, 2023. A informação foi confirmada pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, em coletiva após a reunião com o Conselho. Segundo o Gleisi, uma obrigação que temos pública, disse ela. Acordo dos partidos é essencial para que a gente atenda a esse confirmado do governo Lula e a formação do grupo de trabalho. A reunião, segundo o Gleisi, foi muito boa e serviu para que pudéssemos esclarecer com os partidos como está se dando o processo de transição, a composição dos grupos de trabalho, a participação dos partidos e o papel desse conselho, que é de orientação política, para discutir os problemas e ajudar a encontrar soluções, explicou Gleisi. O processo de transição é de diagnóstico e não é de propositivo, ressaltou a petista ao abordar o caráter de relatório que será encaminhado até o dia 10 de dezembro ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice Geraldo Alckmin e aos próximos ministros, que devem ser anunciados no próximo dia 19. Assim, ainda Lula, talvez ainda na COP 2027. E a gente encerra agora, voltando na próxima sexta. Deixa eu voltar aqui, encerrar. Deixa eu voltar para dar tchau para vocês. Agradeço aqui a audiência e sexta a gente volta com mais uma semana de trabalhos, deixando todo mundo aqui a par do que está ocorrendo na transição do governo Lula. Tchau, pessoal. Até sexta da próxima semana, aqui na semana de transição do nosso canal. E